Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Então, você sabia que dá para receber dinheiro de aluguel todos os meses, como esse que aparece aqui ao lado, sem precisar investir grandes quantias de dinheiro em imóveis e podendo começar com muito menos do que você imagina? Sim, são os fundos imobiliários. A gente já comentou algumas vezes aqui no canal, mas hoje eu quero te apresentar não somente a teoria por trás desses aluguéis, como também o passo a passo prático para você já receber no próximo mês a sua renda passiva. De maneira prática, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários nada mais são do que um grupo de pessoas, ou seja, de investidores, que compram determinados imóveis ou investem no mercado imobiliário, investem emprestando o seu dinheiro para que outras construtoras vão lá e construam prédios. E assim eles possam receber aluguéis, dividendos de todos esses empreendimentos que eles possuem. E por que você pode começar com tão pouco? É justamente pela quantidade de pessoas que há nesse grupo. Se esse grupo é uma quantidade maior de pessoas, isso permite que a cota fique mais barata e, por conseguinte, você vai ter talvez ali uma redução dos seus dividendos. Mas isso incentiva você que acha que investir é para quem tem muito dinheiro a começar. A cultura do brasileiro, associada àquela frase, quem compra terra não erra, fez com que os fundos imobiliários tivessem uma valorização ao longo dos anos muito maior do que o esperado. Isso porque no mercado americano, esse tipo de investimento não tem tanto apreço ou não ganhou o coração dos investidores, tal qual aqui no Brasil. Mas essa comparação é ruim? Não, são somente culturas diferentes que valorizam um tipo de investimentos diferentes. Além disso, com os fundos imobiliários você pode ter uma diversificação. Diversificação porque você pode ter imóveis comerciais, imóveis residenciais, shopping centers, hospitais. Tudo isso em um único ativo ou cota que você vai comprar. Por exemplo, com cotas a partir de R$100, R$50, R$80, onde você vai comprar e no próximo mês eles já são obrigados a te pagar parte do lucro recebido desses aluguéis ou investimentos. É por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui 3 mitos que fazem as pessoas travarem antes de começarem a investir nos fundos imobiliários. O primeiro deles é achar que precisa de muito dinheiro. Eu já te mostrei, já te falei e vou deixar aqui ao lado o exemplo de uma cota de fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, tá bom? Então para de colocar em si mesmo uma barreira para começar. O segundo ponto é achar que você precisa entender de imóveis, arquitetura, localização. Não. Nos fundos imobiliários, você tem que analisar somente 2 coisas. A primeira é gestão e o segundo é a diversificação da carteira daquele fundo. O que é que eu quero dizer com isso? O fundo ele pode ser um fundo de tijolo ou um fundo de papel. O fundo de tijolo, ele compra imóveis físicos. O fundo de papel, ele empresta o dinheiro para o mercado imobiliário para outras construtoras, outras empresas irem lá, construírem um prédio e a partir da venda desses imóveis a gente recebe lucro. E o terceiro mito é achar que investir em fundos imobiliários é arriscado demais. Calma, eu vou te dizer que não tem risco? Não posso te dizer. Há sim um risco associado a todo tipo de investimento, tá bom? Até mesmo quando você compra um carro, por exemplo, você compra um carro 0 km, quando sai com ele da concessionária, o risco que você tem associado a isso é o risco de talvez ser assaltado, o risco de depreciação do seu carro ao longo do tempo que você estiver com ele, o risco daquele carro ter um problema mecânico crônico que outros carros daquela mesma linha de produção não teve. Então, para tudo nessa vida, existem sim riscos. Mas no caso dos fundos imobiliários, a gente minimiza esse risco quando a gente escolhe fundos imobiliários bem administrados. O problema é que a maioria das pessoas, quando quer investir em fundos imobiliários, foca somente em um aspecto: dividendos. É o maior erro que você pode cometer, tá bom? Tô dizendo isso a você porque eu já passei, já quebrei a cara. Por isso, é necessário que, ao passo que você for escolher um fundo imobiliário, não foque somente nos dividendos. Os dividendos são bons e eles são as consequências de um fundo imobiliário bem administrado. Analise se a gestão do fundo está sendo bem feita, se os contratos são sólidos, se há inadimplência das pessoas que estão alugando esses imóveis, a taxa de administração desse fundo, a valorização desse fundo ao longo dos últimos 5 anos, sendo que essa valorização também tem que contar com os dividendos pagos. E sim, leia pelo menos os 3 últimos relatórios gerenciais que o fundo emite. O problema é que a maioria das pessoas gosta de coisas muito fáceis e rápidas. E quando a gente fala de investimento, investir o dinheiro que você suou todos os meses para comprar um determinado ativo, eu acredito que o mínimo que a gente poderia ter é cautela e conhecimento, para que assim a gente não seja ludibriado e nem perca dinheiro. Então, dito tudo isso, eu quero partir para a parte prática, tá bom? Eu vou deixar aqui ao lado da tela para que você faça o passo a passo junto comigo no meu celular. Vamos lá. Você tem que abrir uma conta numa corretora, se você ainda não tem, mas vamos considerar que você tem, tá bom? Uma corretora que eu normalmente indico é a corretora do Banco Inter,
onde você vai poder lidar com um aplicativo super fácil de utilizar. Vai lá, cria uma conta, faz o seu perfil de investidor e a partir daí já está liberado para começar a investir, tá bom? Olha só, eu não recebo nada do Banco Inter para indicar eles. Muito pelo contrário, eu indico porque é uma ótima plataforma. Então, entra lá na sua conta, depois entrou na sua conta, vai em Invest, de investir. Depois na aba Investimentos, você vai clicar nos 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos você vai em Renda Variável e acessar o Home Broker. Depois que você acessou o Home Broker, é a parte mais simples. Eu vou pesquisar aqui com vocês 2 fundos imobiliários que eu possuo na minha carteira. Primeiro é o Habit 11, que são fundos imobiliários do tipo de tijolo que investem em imóveis físicos. Achou o fundo? Então calma aí. A gente vai lá na plataforma da Status Invest, vai baixar o último relatório gerencial, ou até mesmo dentro da plataforma a gente pode ver quantos ativos esse fundo possui, qual o histórico de valorização desse fundo dos últimos 5 anos e o histórico de dividendos, que sim, a gente sabe que é importante. A partir disso, estando tudo nos conformes, esse ativo tendo uma boa diversificação de imóveis, tendo uma oscilação positiva nos últimos 5 anos e não uma queda abrupta, além de uma boa gestão com contratos sólidos, sendo que as pessoas que alugam esses imóveis, sejam para empresas ou imóveis comerciais, são pessoas que não estão inadimplentes, aí sim a gente vai lá, volta no aplicativo do Banco Inter e a gente pode comprar esse fundo imobiliário sem nenhum problema. Isso tudo porque investir não é somente algo mecânico, muito pelo contrário, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento, porque você está lidando com dinheiro que você passou o mês inteiro suando, ralando para receber. Então a gente quer pegar essa quantia e multiplicar ela e não perder. E é exatamente isso que eu falo para os meus alunos, tá bom? Se você quer empreender e investir, não somente em fundos imobiliários, mas em ações e na renda fixa, associando a teoria junto à prática, entendendo de fato o que é que você está fazendo, gastando apenas 1 hora todos os meses para investir o seu dinheiro e reinvestir os seus dividendos, clica aqui embaixo que o link do meu curso está lá, tá bom? Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Valeu, galera, e até a próxima.